Olá, eu sou o Diógenes, Growth Lead na CompuGraph. Nesse terceiro episódio do Cyber Talk, vamos conversar com dois especialistas da CompuGraph sobre a importância da proteção de dados, tanto pessoal quanto empresarial, mostrando o que é sucesso e insucesso aqui no Brasil. A gente vai conversar com dois representantes principais da LGPD, Carla Mancio, que é DPO na CompuGraph, e Fabio Coppetti, que é pré- e pós-venda de Vanguard. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui, que é muito relacionado ao contexto de trabalho remoto hoje. É óbvio que muitas empresas elas adotaram esse sistema de trabalho remoto hoje, muito com relação à pandemia, e em recentes dados aí, divulgados pela Kaspersky, a gente viu que teve um aumento de mais de 300% de ataques, né? Muito entre fevereiro e abril. E muitas empresas elas começaram a entender a importância da segurança da informação, a importância de ter uma área muito bem sustentada para dar conta de todos esses contextos, assim, inclusive em home office. Essa postura das empresas de correr atrás agora do prejuízo, uma postura muito retroativa, né, que é um posicionamento que vocês indicam. O que vocês acham dessas empresas que estão tentando correr atrás agora do prejuízo nesse momento de home office? Se vocês puderem começar. Eu entendo que, apesar de ter começado de uma forma tardia, é um movimento bastante positivo, porque nós temos uma mudança, né, na realidade das empresas, que antigamente a gente tinha um cenário onde a maior parte do tempo você ficava no escritório e, de vez em quando, né, uma pequena parte do seu tempo você ficava de forma remota. E agora nós temos o oposto disso, né? Nós temos grande parte do tempo todas as pessoas trabalhando de forma remota e apenas algumas pessoas para determinados tipos de trabalho trabalhando diretamente no ambiente corporativo, dentro do escritório. E isso traz para as empresas uma série de vulnerabilidades, porque elas não tinham que lidar com todos esses ambientes diversos que até então não existiam, porque elas só precisavam se preocupar com o seu ambiente ali, o escritório. Então, para mim, apesar da circunstância, né, ter acontecido pela pandemia, eu entendo que é um movimento positivo, porque as empresas perceberam que elas precisavam realmente melhorar a questão da segurança como um todo, né? Não somente olhando para dentro do escritório, mas também dos diversos ambientes pelos quais as pessoas acessam o escritório. Carla, a próxima pergunta é mais focada nessa área de privacidade de dados mesmo. É um tanto quanto polêmica, e ela remonta em 2017, quando a XP Investimento supostamente teve um vazamento de dados aí de quase 30 mil clientes, né? Com algumas informações bem sensíveis. E a postura da XP foi de manter sob sigilo, não expor, não colocar na mídia, nada disso. Essa postura das empresas, Carla, no caso da XP Investimento, foi a melhor aposta, foi a melhor coisa a se fazer ou não? Eles deveriam ter tomado outra atitude, ter feito outra coisa. O que você acha, Carla? Olha, na minha opinião, não foi uma melhor postura, eu acho, tá? Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é uma transparência, né? Então, a gente tem que ser transparente como empresa perante aos nossos clientes, perante os outros fornecedores. A minha opinião é que teve um vazamento, eu acho que a empresa deve informar os titulares dos dados daquelas pessoas que realmente tiveram os seus dados vazados, né, para deixar ciente e já tomar todas as medidas para reaver e para se precaver de outros, enfim, vazamentos, né. É muito complicado quando a gente fala disso, porque às vezes existe todo um cenário de board, do core da empresa, que às vezes tem que se colocar em pauta também, né, porque dependendo do tipo de vazamento, a gente tem que tomar muito cuidado também. Então, assim, a empresa tem que se cercar de todos os lados e analisar o que for mais
tratado como melhor boa prática, como pautado na LGPD, em outras legislações que seguem essa questão, para que a empresa consiga ser e tomar uma atitude mais transparente, mais idônea possível, tanto perante com quem os titulares dos dados foram vazados, quanto também como todo olhando para dentro de casa também. Agora, pessoal, eu vou abordar também outro case aqui que aconteceu um ano depois da XP, do suposto vazamento da XP em 2017, né? Foi em 2018 com o Banco Inter. Na ocasião, quase 20 mil clientes tiveram os dados vazados, também informações bem sensíveis, como informações bancárias foram vazadas ali. E na ocasião, acho que foi uma das coisas, um dos programas mais inéditos, assim, o Banco Inter foi indenizado a pagar R$1,5 milhão ali pelo vazamento dos dados, né? Ele foi lá e fez essa indenização para os clientes que tiveram os dados vazados. Isso foi antes da LGPD, obviamente. Carla e Fábio, nesse cenário de LGPD, no cenário em que o Banco Inter sozinho foi lá e pagou a indenização sozinha, num cenário de LGPD, ela dividiria essa responsabilidade com terceiros, também com plataformas que ela terceiriza, ou não? Ela continuaria sendo 100% responsável pelo vazamento? Nesse caso específico do Banco Inter, eu entendo que a responsabilidade é do banco mesmo, porque como parte do trabalho de você montar um sistema de segurança, né, você precisa pensar em vários elementos. Então você tem que levar em consideração medidas organizacionais dentro da sua empresa, que passa por conscientizar as pessoas, ter um plano de resposta a incidente, ter uma política de segurança, algumas coisas assim. Você também precisa pensar em medidas técnicas, né? Que significa o quê? Você ter dispositivos de segurança como firewalls, detector de intrusão, você ter um sistema de backup bem definido. Para alguns casos, você levar em consideração criptografar a informação. Além disso, você precisa ter ferramentas adequadas, né? Não adianta você montar um plano muito bem elaborado, mas quando você for implementar, você não poder contar com ferramentas que te dão uma resposta adequada. E um outro ponto que é importante observar é a questão do risco, né? As empresas precisam desenvolver uma mentalidade de risco para que elas possam colocar, vamos dizer assim, esforço naquelas coisas que realmente são importantes. Então, muitas das empresas, quando elas fazem esse tipo de avaliação, quando elas pensam em segurança em todos esses aspectos, elas conseguem mitigar boa parte do risco. Agora, tem um cenário novo, que talvez a Carla possa até comentar um pouco, que é o cenário, dentro da LGPD, a gente tem o cenário do controlador e do operador, né, que é um cenário onde, eventualmente, eu sou responsável por coletar as informações das pessoas, mas eu contrato uma outra pessoa para fazer esse trabalho para mim, que seria o trabalho do processador. E aí, existe alguns cenários onde a responsabilidade ela pode ser compartilhada, vamos dizer assim. Aí. Responsabilidade solidária que a gente fala, né? Quando tem o controlador e o processador, o operador, junto disso tudo. No caso dessa pergunta específica, eu queria deixar que eu não entendo que a responsabilidade, quando você tem um vazamento de dados, deve ser feita uma análise muito técnica, porque o importante disso tudo é você linkar, tá? A questão do nexo causal, né? Uma questão de uma relação entre o dano e quem causou o dano, né? Então, a responsabilidade nesse sentido da empresa tem que ter isso, tem que conseguir ser comprovado isso, né? E, geralmente, plataformas de segurança ou de software, eles entregam a ferramenta para a própria empresa operar esse tipo de ferramenta. Se acontece um vazamento de dados ou algum incidente, o banco em si, no caso aí, né, do Banco Inter, ele teria que ter olhado
para dentro da casa dele, dentro do sistema dele, do parque dele, e falar, opa, peraí, onde é que ocorreu o vazamento? Porque se são plataformas idôneas, se são softwares idôneos, com todos os requisitos, pré-requisitos que você, hoje em dia, que a gente tem para contratar uma plataforma de ponta é exigido, é muito difícil que isso ocorra, né? Então, eu não vislumbro aí uma responsabilidade dividida nesse sentido. Obviamente que tem que ter sempre esse liame aí entre o dano e quem causou o dano, né? Tem que ter essa comprovação. Mas eu entendo que sim, nesse caso, o Banco Inter deveria ter sido responsável 100%. Bom, esses dois exemplos, assim, acho que são dois cases nacionais mesmo, e que até de alguma forma também acho que motivaram, né, no embrião ali da LGPD. E a gente não sabe ainda o certo, tudo indica que ela vai estar em vigor agora em agosto de 2020, e tem muita empresa que analisa esses casos, esses cases, e não sabe nem por onde começar, né? O que ela faz para estar aderente ali com a lei, o que ela precisa fazer para implementar, e quais são as dicas, quais são os steps que vocês passam para essas empresas, para elas começarem, talvez está até um pouquinho tarde, né, para elas começarem, mas o que essas empresas precisam fazer para estarem aderentes à lei? Bom, eu acho assim, olha, nunca é tarde para começar, tá? Eu acho que todo mundo tem tempo, dá tempo de a gente fazer, e enfim, e a Compograph é uma empresa que está aqui para auxiliar aos clientes nessa jornada, tá? Mas eu, como dica, como talvez o próximo passo, o primeiro passo, aliás, é ter o board da empresa dando um ok, dando um total apoio para querer mudar isso, porque a LGPD veio com uma forma de pensar diferente, uma forma processual diferente, vamos mexer em processos, em documentos, em ferramentas. Então, o board da empresa tem que estar apoiando 100%. Então, no primeiro cenário, tem que tirar aí uma grande foto de como estaria a empresa, entender qual que é a linha da empresa. Então, para cada segmento, as empresas têm que tomar alguns cuidados a mais, por exemplo, quando se trata de dados sensíveis, quando se trata de dados que não são tão sensíveis assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado e olhar realmente para dentro de casa, nesse cenário todo, e entender como que é a melhor forma de se trabalhar. Além de ter tudo isso, o apoio do board, fazer um comitê, ver quem vai ser nomeado encarregado da empresa para poder tocar todo esse barco junto do comitê, adquirir talvez uma ferramenta de acordo com a necessidade da empresa, né, os primeiros passos que a ferramenta pode vir auxiliar aí a começar a jornada. Eu acho que a Carla comentou bem sobre algumas dicas, né? Porque essa lei, ela é uma lei que ela estabelece algumas medidas de controle, tem uma série de evidências que você precisa demonstrar, e você tem direitos e obrigações em relação às pessoas que foram implementadas, né? Então você tem um trabalho grande dentro de casa, que é a questão do engajamento das pessoas. Então, por isso que o que a Carla comentou de isso vir de cima, né? A diretoria, vamos dizer assim, trazer esse trabalho para toda a empresa é muito importante, porque se a diretoria entende que isso é uma coisa importante, que isso é uma coisa que precisa ser implementada, fica mais fácil das outras pessoas abraçarem essa ideia, né? Então, num primeiro momento, ter aprovação da diretoria, criar o comitê que a Carla comentou. Como é uma lei que envolve várias disciplinas, é legal você ter pessoas de várias áreas compondo esse comitê, porque cada pessoa de cada área vai poder trazer a sua visão daquilo que são as dificuldades, daquilo que é o dia a dia daquela área, né? Como que dados pessoais trafegam naquela área. E é importante você contar com o apoio de pessoas que realmente
podem te ajudar, então trazer eventualmente uma ajuda externa, às vezes uma consultoria jurídica ou uma consultoria de processo, alguém que já passou por isso, né, em outras empresas e que pode ajudar a acelerar o seu processo e ter uma ferramenta adequada para isso, né? Tem algumas empresas que tentam fazer algumas adaptações de ferramenta, mas no final não fica uma coisa assim muito bacana. Como essa necessidade dessa lei é uma necessidade nova, é importante que você usar uma ferramenta que foi criada especificamente para esta lei. Porque o objetivo das ferramentas é efetivamente te dar controle, acelerar a evolução das coisas, né? E isso tem muito a ver com o que a CompuGraph está oferecendo, né? A gente oferece uma solução que é o OneTrust, que é uma plataforma completa para tratar isso. Então, a adoção de uma ferramenta como a OneTrust, por exemplo, é também muito importante para que você possa compor aí todos os requisitos para implementação da LGPD dentro da sua empresa. Legal. Pessoal, dentro desse contexto mesmo, eu já escutei algumas startups que têm um time enxuto por natureza, né? Mas com uma postura muito do tipo, LGPD é muito para enterprise, é mais para pegar ali a galera que já tem, tipo, empresas mais bem, tipo, estruturadas. A galera não vai olhar, os fiscais não vão olhar tanto para startup. É interessante que eu acho que esse ano a GDPR já mutou algumas startups já. E eu queria ver com vocês acham que aqui no Brasil as startups também têm que tomar cuidado, elas também têm que se preocupar, ou não, de fato a lei vai ser primeiro para enterprise e depois eles vão olhar startups? O que vocês acham? Se você puder começar, Carla? Eu acho que a lei é válida para todos. Falou de dado pessoal, a lei ela não vai ter distinção entre enterprise e startups. É que a gente pensa, né, uma empresa maior, com uma visibilidade maior, pode ser que chame mais atenção. Ela pode ser que sim, chame mais atenção, obviamente, né? Mas isso não significa dizer que as empresas que são um pouco mais enxutas, que estão iniciando agora, não fiquem de fora. Porque todo mundo que faz barulho, né, acaba... quantas startups aí que a gente viu, que começou, explodiu, e hoje é considerado uma enterprise e que está, sim, aos olhos da LGPD, não tenha dúvida. A fiscalização a gente ainda não sabe como vai funcionar, né, mas independente de criar ou não a NPD, de ter toda dessa questão em cima, né, vai ter fiscal suficiente, não vai ter fiscal, como que vai funcionar? Hoje, os próprios fiscais é a empresa do lado, né, o cara vai lá e fala, opa, tem ali coisa, então, hoje o mundo virou muito um fiscal do outro, né, e não vai ter uma necessidade de uma agência fiscalizadora. Hoje, o sistema jurídico nosso, né, ele é capilarizado de uma certa forma que um PROCON pode vir e te fiscalizar e verificar se você está fazendo ou não atendendo as questões de dado pessoal, os ministérios públicos estaduais e o federal, enfim. Então, existem hoje vários órgãos capazes de virem a fiscalizar a empresa, seja ela enterprise ou não. Então, a minha opinião é essa, que a LGPD é para todos, independente do tamanho ou não, você está sujeito, sim, às obrigações e às penalidades, eventualmente, que possam vir a ter. Eu sigo a mesma linha da Carla. Eu acho que a lei ela é para todos. Ela não tem nenhum tipo de discriminação, é para esse ou para aquele, né? Ela é para todos. E se eu fosse montar uma estratégia, eu pegaria um mix de todas as empresas, não focaria apenas nas empresas grandes já consolidadas, porque as empresas grandes já consolidadas, muitas delas têm no seu DNA essa questão da organização. Então, talvez elas já estejam mais preparadas para LGPD, né? Enquanto que as startups, elas têm no seu DNA a mudança. O tempo todo eles estão mudando. Então, eu diria que é um desafio ainda maior para eles,
porque eles tratam com dados pessoais. Você pega essas empresas de entrega, de comida, de entrega em geral, né? Nós temos aí algumas empresas que realmente cresceram muito rápido no país, e todas essas pessoas que trabalham lá têm seus dados pessoais depositados nessas empresas. Então, como é que essas empresas estão garantindo a segurança desses dados, né, para que essas pessoas não sofram nenhum tipo de penalização em função de algum vazamento, né? Então, a minha estratégia passaria assim, se eu fosse um auditor da NPD, um fiscal, eu passaria assim, pegaria uma boa parcela dessas empresas para dar uma olhada, porque eu acho que lá eu encontraria alguns probleminhas para resolver. Porque problema todo mundo tem, né? Isso aí não tem jeito. É como você trata que vai diferenciar. A NPD vai levar muito em consideração isso. Como é que você está tratando os problemas que você descobriu? Ela não espera chegar numa empresa e achar tudo perfeito. Mas ela espera encontrar um conjunto de evidências que mostrem que, olha, eu sei que eu tenho esses problemas e eu estou resolvendo dessa forma. Isso já ajuda a resolver bastante a questão da fiscalização. Já te coloca num outro patamar. Bom, bem legal, galera. É um papo muito rico aqui, daria pra gente ficar o dia inteiro conversando com isso. Uhum. Eu conversei com o Fábio e com a Carla, que são do squad de LGPD da CompuGraph. E, pessoal, numa mensagem de agradecimento mesmo, qual que é essa mensagem que vocês têm para passar para as empresas sobre LGPD, sobre conformidade mesmo? Eu diria que nessa reta final é focar naquilo que é importante e tomar cuidado com algumas promessas. Junto com o LGPD surgiram vários profissionais altamente especializados, né? Mas a LGPD ela é uma coisa recente, então é novo para todo mundo. E tomar cuidado com promessas do tipo, olha, eu resolvo tudo em pouco tempo. Efetivamente não existe mágica. O que existe sim é um grande trabalho a ser feito pelas empresas, e isso é que precisa ser demonstrado. Então as pessoas e as empresas precisam se preocupar nisso. Como é que eu demonstro que eu estou trabalhando nisso, que as coisas estão realmente sendo evoluídas aqui dentro da minha empresa, né? Como que eu mostro que as coisas estão trabalhando para atender uma determinada finalidade, né? Então eu diria que o grande foco das empresas hoje é esse. Pensem em como que vocês vão demonstrar que vocês estão compliance. Não adianta falar que está compliance, você precisa demonstrar. Isso é uma grande diferença, né? Porque tudo aquilo que você fala, você precisa efetivamente comprovar. E para comprovar, você tem que ter evidências. Exatamente isso. Minha mensagem é evidenciar sempre, né? Olhar para dentro da empresa e ver o que você precisa fazer de mais gritante que tem. E faço das palavras do Copete as minhas. Existem muitas empresas que querem vender uma solução, que você dá um estalo, pronto, acabou, tá tudo lindo, maravilhoso. Isso não existe, né? E procurar empresas bem conceituadas, plataformas e softwares que são conceituados no mercado, isso é muito importante. Você está dando e você vai depositar o seu bem maior, que são os dados da tua empresa dentro de uma plataforma, dentro de um software. Então, pesquise sobre ele, investigue ele, que nada mais é que um novo fornecedor que vai entrar na tua empresa. Então, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente faz tanta pesquisa, né, desde você colocar um filho seu numa escola, a gente não faz um monte de pesquisa, vai atrás para ver se ela que tipo de educação que ela vai ter, se ela é idônea ou não, como que se pergunta para o vizinho, para o amigo, enfim. Então, faça isso também em relação a uma plataforma de gestão de privacidade, que eu acho que isso é essencial. E conte, logicamente, com a CompuGraph, que está aí há mais de 35 anos no mercado, com técnicos especializados, com toda uma bagagem de privacidade, de segurança da informação, que eu acho que nessa jornada pode vir fazer toda a diferença para a sua empresa. Então, estamos aqui à disposição e é isso. Perfeito, galera. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. E para quem está assistiu o vídeo até agora e quer falar com algum dos nossos especialistas aqui em LGPD, é só entrar no nosso site da CompuGraph,
falar com especialistas, já tem alguns especialistas ali de prontidão com relação à LGPD para te ajudar no que for preciso. Muito obrigado, viu, galera, pela presença e pelo tempo de vocês aí. Muito obrigada. Obrigado.